Olá, tudo bem? Graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Vamos a mais uma mensagem ao povo gentil, ao povo que não recebeu nenhuma lei de Moisés, ao povo que não tem a obrigação de cumprir nenhuma lei mosaica. Não há necessidade para os que são gentios, para os que creem no sacrifício da cruz, há práticas inúteis das leis judaicas. O tema deste vídeo é: a religião pratica as obras de Moisés inutilmente. É isso que fazem com as pessoas que pertencem ao povo gentil, povo que não tem lei. Vamos ler Atos, capítulo 15, versículo 19. Depois da reunião de Paulo, Barnabé, Tiago, Pedro, foi decidido. Este versículo está no contexto dito por Tiago. Portanto, a minha opinião é que nós não devemos insistir que os gentios que se convertem a Deus devam obedecer às leis judaicas. Olha que versículo bem explicativo, que desmonta toda a teologia. Atos, capítulo 15, versículo 19. Portanto, a minha opinião, a opinião de Tiago, portanto, a minha opinião é que... só salientando, Tiago, ele era tão, adorador, tão praticante das leis, pois ele fazia parte, antes de estar com os discípulos, ele fazia parte dos fariseus, ele fazia parte daquele colunho, daqueles religiosos. Depois ele se converteu. O apelido dele era joelho de camelo, de tanto que ele orava, de tanto que ele obedecia às leis de Moisés. E ele disse: portanto, a minha opinião é que nós não devemos insistir que os gentios que se convertem a Deus devam obedecer às nossas leis judaicas. Veja que ele reconhecia que as leis eram para o povo dele, povo os judeus, os israelitas, os descendentes dos hebreus. Nós que somos gentios, nunca Deus deu lei nenhuma. Hoje, na religião, para você entrar num desses templos, numa dessa denominação, eles dizem que é igreja, mas a igreja são vidas. O que tem por aí são templos, são sinagogas, porque eles vivem a lei de Moisés. Fala a verdade, para você entrar dentro do lugar desse, você tem que fazer o quê? Você tem que batizar, praticar a lei da purificação, a lei de Moisés. Você tem que ser dizimista fiel. O dízimo foi dado em forma de alimentos, eles transformaram em forma de dinheiro. Os dízimos valeram essa ordenança até o ano 70 DC, porque os dízimos eram levados, os alimentos eram levados à casa do tesouro, ao depósito de Deus que havia em Jerusalém. Só que esse depósito no ano 70, quando Deus julgou Israel, foi dado fim. Então, quando se entra para esses lugares, tem que ser dizimista fiel, tem que passar pela lei da purificação, que é o batismo, tem que ter uma carteirinha, tem que ser casado, se for amaziado, não participa de uma das maiores profanações que eles fazem, que é a Páscoa judaica. Dizem Santa Ceia, mas aquilo é uma representação muito sem noção, muito descaracterizada da Páscoa verdadeira dos judeus. E eles colocam esse simbolismo na vida dos gentios, na vida daqueles que não foi dado lei. E Tiago disse, naquela época, há mais de 2000 anos, Tiago disse: não vamos colocar as nossas leis, as leis de Moisés, sobre os gentios, porque eles não têm lei. Então, está totalmente na contramão essa religião. A teologia não consegue ensinar os seus adeptos, os seus alunos, este versículo. E eles aplicam alguns itens, vários itens da maldição da lei de Moisés, sobre a vida das pessoas que entram para as suas chamadas igrejas.
Fazendo o quê? Colocando maldição na vida dessas pessoas. Por isso que o mundo está do jeito que está. Nos 3 meses do ano passado que ficou fechado esses templos, ninguém ouviu falar que avião caiu, ninguém ouviu falar que ônibus despencou de pontes, ninguém ouviu falar de avalanches, de terremotos, de tragédias. Foi somente voltar a abrir novamente, voltaram as tragédias novamente. Voltaram as catástrofes. Por quê? Porque eles estão na contramão do Deus vivo. Eles estão escravizando as pessoas. Infelizmente, a gente tem que colocar isso sobre a mesa. Eles colocam as leis judaicas, a maldição, nas pessoas que foram chamadas à liberdade. Eles pisam no sangue que verteu daquela cruz. Eles profanam eles tornam o sangue de Jesus algo inútil. Eles tornam a morte, o sacrifício de Jesus naquele madeiro, como algo sem serventia. Então, eles fazem o contrário do que Tiago, que era um ferrenho obedecedor das leis de Moisés, mandou fazer. Que se convertam a Deus, devam obedecer. Deixa eu ler novamente aqui. Portanto, a minha opinião é que nós não devemos insistir que os gentios que se convertem a Deus devam obedecer às nossas leis judaicas. Olha o que Tiago falou. Eu estou usando o texto da Bíblia Viva, aquela 2007. Ela é bem mais esclarecedora. E tem mais 2 versículos muito interessantes em Atos. Voltar um pouquinho. Atos 15, 10 e 11. 10 e 11. E agora vocês vão pôr Deus à prova, sobrecarregando os gentios com um jugo que nem nós, nem os nossos pais foram capazes de suportar? Versículo 11. Vocês não creem que todos são salvos pela graça de nosso Senhor Jesus? Tanto nós como eles? Mais uma referência aqui, que aqui Pedro que falava. Pedro falava, vocês estão querendo colocar um jugo, fardo pesado, ordenanças, preceitos sobre os gentios, algo que nem nós, Pedro falando, nem nós conseguimos cumprir, suportar. E nem nossos pais, vocês estão querendo colocar essas ordenanças, esses mandamentos, esses fardos sobre os gentios. Algo que nem nós nem nossos pais conseguiram suportar. Então não é criticando, falando assim, vocês que pregam a graça, vocês descem o sarrafo na religião, na teologia. Não é isso, mas é que está escrito. Só que nem essas coisas aqui, eles não leem para quem frequenta os seus templos. Eles não podem ler esses versículos, mesmo que são versículos soltos, mas leia o contexto. Eu não vou ficar lendo aqui o capítulo 15 inteiro. Leia você o capítulo 15. Aí você dá uma paradinha nesses versículos e dá uma refletida. Se é exatamente o oposto do que se acontece hoje. Por isso que Jesus, em Espírito, ele disse a João, em Apocalipse, capítulo 2, versículo que eu não me lembro agora. Sinagoga de Satanás. O que significa sinagoga? Local onde os judeus faziam e fazem a leitura da Torá, da lei de Moisés. E os locais hoje, que são chamados igrejas, eles fazem o quê? Não é pregar a lei? Eles pregam um pouquinho da graça, mas eles, para justificar, para pagar as suas contas, seus aluguéis, eles se utilizam da lei de Moisés? Não é assim que é feito? Satanás, o que significa a palavra Satanás? Ele não é um ser, é um adjetivo. Satanás significa o oponente, o oposto, o contrário. Por isso que Jesus naqueles dias, sinagoga de Satanás, e hoje em dia, também, infelizmente, os locais chamados igrejas, que pregam dízimo, batismo, jejum, comer pão, beber suco, subir monte, descer monte, todas as ordenanças, a maioria, o que interessa para eles da lei de Moisés, são sinagogas de Satanás. São locais onde se pregam a lei, e Satanás, eles estão se opondo à sã doutrina.
Não que esses pregadores, eles é um ser que tem chifre, cauda, rabo, e eles estão disfarçando, usando terno. Nada disso. Nada disso. É a base deles que se refere a Satanás, ou seja, opositores. Eles vão contra o que Paulo prega, o que Paulo recebeu no terceiro céu a respeito da sã doutrina. E eles empurram de goela abaixo a lei de Moisés em seus incautos, porque as pessoas têm preguiça de ler. Porque basta a pessoa começar a ler um pouquinho, ela ter um pouquinho de entendimento, ela, ó, perna para quem te quer, sai fora. Porque ela entende que a igreja, ela é a igreja de Cristo no Espírito. Ela não vai mais à igreja, ela é a igreja. Então pronto, a religião perdeu mais um. Então eles com essas ordenanças, coisas enganosas, que nem dízimo, você tem que dar 10%. Tem pessoas que até vai nesses lugares, mas vai com boa intenção. Vai querendo conhecer Deus, conhecer Jesus, conhecer o Filho de Deus, conhecer. Chega lá, tome 10% do seu salário. Tem umas que pedem a metade. Faz um propósito lá, uma campanha e vota. E envelope é no começo da reunião, envelope no meio, 5, 6, 10 envelopes em 2 horas e meia, 2 horas de reunião ali. As pessoas se afastam disso. Então, meu amado, essa mensagem eu vou encerrando por aqui. Essa mensagem evangélico não gosta, religioso não gosta. Essa mensagem é para você que é um gentio como eu. Nós somos, no Espírito, a Igreja de Cristo. O nosso Espírito, nós somos eleitos, nós somos filhos de Deus no Espírito, porque Deus não trata com a carne, Deus é o Senhor e o Senhor é o Espírito. Amém? Não pratique leis, obras judaicas, isso não é para nós, isso foi, porque não existe mais, foi para o povo de Israel. Graça e paz, tchau, tchau, até a próxima, se Deus assim permitir.